Olá, meu nome é Evelyn de Souza Martins, eu sou da turma Flex e o nome do meu tutor é Antônio Edson Mendes Cardoso. A disciplina que estou cursando é a disciplina de Estágio Curricular Obrigatório 3, na área de concentração de ensino de língua inglesa, com o tema Um estudo sobre algumas das dificuldades encontradas pelos professores no ensino da língua inglesa na educação básica. Justificativa. O tema definido para o presente trabalho se justifica por se tratar de uma pesquisa sobre as dificuldades enfrentadas diariamente pelos professores de língua inglesa na educação básica, principalmente no que se refere ao ensino fundamental e médio, nos quais o ensino de língua estrangeira é compulsório. Objetivos: identificar o que as principais leis prevêem sobre a educação básica, analisar alguns dos principais desafios enfrentados pelos professores de língua inglesa no cotidiano escolar e identificar algumas sugestões de superações dos desafios existentes. Fundamentação teórica. O presente estudo tem como área de concentração o ensino de língua inglesa. Partindo desse pressuposto, considera-se que a boa escola é aquela que oferece ao aluno a melhor experiência de aprendizado e respeito, com aulas bem elaboradas, onde o tema principal seja o aluno, ou seja, que tenha como objetivo realizar um desenvolvimento pedagógico voltado para o bem-estar da sociedade como um todo. Buscando alcançar tais objetivos, a Constituição Federal estabelece no artigo 205 que a educação, direito de todos e dever do Estado e da família, será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania e sua qualificação para o trabalho. Brasil, 1988, página 123. No mesmo sentido, a Lei de Diretrizes e Bases, LDB, prevê em seu artigo 22 que a educação básica tem por finalidades desenvolver o educando, assegurar-lhe a formação comum indispensável para o exercício da cidadania e fornecer-lhe meios para progredir no trabalho e em estudos posteriores. Brasil, 1996, página 9. Pereira e Lopes, 2017, página 17, entendem que grandes desafios têm marcado o processo de ensino de língua inglesa, principalmente em escolas públicas, que são as mais afetadas por fatores que dificultam o processo de ensino e aprendizagem de uma língua estrangeira. Dentre eles, a grande quantidade de alunos, a falta de qualificação adequada de professores, a falta de interesse dos estudantes ou deficiência na infraestrutura das escolas, além da carga horária reduzida da disciplina. Contudo, superadas as dificuldades físicas e ou estruturais que fogem do controle do professor, por ser de responsabilidade da gestão organizar e cobrar dos órgãos e setores competentes para que sejam resolvidas, diante das dificuldades em relação ao ensino em si, Fernandes et al., 2019, página 72, entendem que, utilizando estratégias adequadas de aprendizagem de línguas, resultam maior proficiência, autoconfiança e, especialmente, desenvolvimento da competência comunicativa e cabe ao professor, superando os desafios, identificar quais são as melhores estratégias para que o ensino seja eficaz e proveitoso aos alunos. Metodologia. O estágio curricular obrigatório 3 foi realizado na Escola Estadual Pedro dos Santos, que está localizada no endereço Avenida Nunes de Melo, sem número, Distrito de Purupuru, município de Careiro, Estado do Amazonas, no período de 16 de 5 de 2023 a 8 de 7 de 2023. Além do acompanhamento presencial de aulas, foram realizados estudos bibliográficos a respeito do tema, bem como foram realizados planos de aula para as atividades de regência. Após as observações, foram aprofundados os estudos bibliográficos para a escrita da segunda etapa do trabalho, denominado como paper, e, por fim, está sendo realizada a socialização do trabalho como um todo para a turma do 7º semestre do curso de Letras em Inglês mediante aula online por videoconferência. Observações. Caracterização da instituição em relação à educação básica, organização. Turnos de funcionamento e respectivos horários. Matutino, de 7 às 11h15 da manhã. Vespertino, de 1 às 5h15 da tarde. E noturno, de 7 às 10h30 da noite. Total de turmas para cada nível, modalidade de ensino atendido. Ensino fundamental anos iniciais, uma turma do 5º ano, ensino regular.
ensino fundamental anos finais, 12 turmas do sexto ao nono ano, ensino regular, ensino médio, 3 turmas do primeiro ano, 2 turmas do segundo ano e 1 turma do terceiro ano, ensino regular. EJA, 2 turmas, mediação tecnológica, 1 turma, média de estudantes por turma, 25 alunos por turma, quantidade de funcionários, 40 profissionais. Objetivo geral da escola: formar cidadãos participativos e críticos, conhecedores de seus direitos e deveres na sociedade multicultural, sabendo respeitar as diferenças para a construção do conhecimento e transformação de uma sociedade plena, com igualdade e justiça. Objetivos específicos: realizar uma gestão participativa e democrática, promover um ensino de qualidade, buscando subsidiar os professores, técnicos e servidores administrativos para a prática educativa e assim favorecer a capacidade de decisão na escola, aumentando o compromisso com a comunidade educativa. Promover eventos sociais para a integração escolar e familiar, colaborar na formação de indivíduos críticos, participativos e atuantes, capazes de refletir sobre o caráter político, social e cultural de sua própria realidade, permitindo-lhe o exercício pleno de sua cidadania. Propiciar a formação do cidadão com consciência crítica e autônoma para a inserção ativa na sociedade em que ele vive. Esse é o primeiro de 10 planos de aulas que foram realizados. Conteúdo: Present Simples. Está relacionado às situações do nosso cotidiano, para descrever verdades e ou fatos, para especificar as características físicas ou os estados emocionais, para contar histórias e acontecimentos, para quantificar a frequência com que fazemos algo, para descrever nossa rotina e nossos hábitos. Objetivos: compreender e utilizar o presente simples e o presente contínuo nas formas afirmativa, negativa e interrogativa em situações reais, para indicar rotina, fatos, opiniões e ações em progresso. Recursos utilizados: estudo dirigido com uso de quadro, cadernos e canetas. Sequência didática: a professora escreverá no quadro o conteúdo a ser trabalhado, ou seja, verbos em inglês no presente simples. Os alunos deverão copiar os verbos e, após, farão leitura coletiva em voz alta para exercitar a oralidade em língua inglesa. Avaliação: os alunos serão avaliados por meio de observação das dificuldades e dos progressos com a leitura em língua inglesa. Referências: a professora usará material próprio, descrito em seu caderno de regência. Os verbos serão escolhidos de acordo com o nível de entendimento da turma, para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Anexos: nessa aula não haverá exercícios, apenas a prática da oralidade durante a aula em voz alta. Além desse primeiro plano de aula, temos o plano de aula 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o 10. Aqui são algumas atividades que nós utilizamos durante as aulas. Agora irei falar um pouco sobre a vivência do estágio. A turma acompanhada foi a do primeiro ano do ensino médio, que tem 18 alunos regulares, que têm entre 14 e 20 anos de idade. Não tem nenhum aluno repetente. A sala possui espaço físico adequado para a quantidade de alunos e para as aulas são usados retroprojetor, livros e lousa. Durante os dias do estágio foi realizada a observação da turma, que posso descrever da seguinte forma: no que diz respeito ao relacionamento entre a professora e os alunos, tem sido avaliado como positivo. Os alunos têm a oportunidade de interagir entre turmas da mesma idade e entre idades diferentes nos momentos do lanche e das brincadeiras nos pátios abertos. Vivenciam e experimentam experiências cognitivas, emocionais e socioafetivas e são muito participativos e interessados em aprender a língua inglesa. Partindo para uma observação geral, durante o estágio foi possível constatar que a escola, como instituição social, representa um cenário institucional onde acontece o processo de ensino e aprendizagem e é um espaço vivo de interação, sendo um dos principais locais para que cidadãos ainda em fase de desenvolvimento, como os alunos, aprendam coisas novas como uma língua estrangeira, que certamente trará um diferencial na vida profissional e social deles.
A realização do estágio foi uma experiência de aprendizagem incrível, pois tive uma convivência maravilhosa com todos os colaboradores, professores e alunos da instituição, principalmente com os alunos do primeiro ano do ensino médio. E em momentos de dificuldade, em razão da minha falta de experiência, todos sempre foram compreensíveis e estiveram bem dispostos em me ajudar. A parte negativa foi apenas a disponibilidade de horários para encaixar o estágio com outros compromissos. As atividades de observação, regência e estudos bibliográficos realizados no decorrer da disciplina de estágio foram de enorme relevância na aprendizagem acadêmica, pois trouxe enorme contribuição em relação à área de concentração escolhida, de forma que fosse possível identificar meus defeitos e qualidades como futura professora, para corrigir enquanto me preparo para lecionar de fato. Além disso, foi possível observar que a participação dos alunos é fundamental para o bom desenvolvimento da aula, pois, com alunos interessados, fica muito mais fácil transmitir conhecimento e aprender com eles também. Afinal, a sala de aula é um espaço não só para aplicar conteúdos, mas sim de troca de experiência, diálogo e interação entre pessoas. Diante do exposto, concluo a experiência da execução do estágio como satisfatória, pois adquiri grande conhecimento acerca do tema proposto para a conclusão de minha pesquisa. As referências que deram base para o meu trabalho foram Constituição da República Federativa do Brasil, 1988, Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a questão de aspecto nos tempos verbais em inglês, estratégias didáticas para o ensino da língua inglesa na educação básica, as interpretações aberta e fechada dos verbos de estado no Simple Past em inglês e as diretrizes educacionais para o ensino de língua inglesa na educação básica, desafios e possibilidades. O estágio foi fundamental para meu aprendizado como futura professora de língua inglesa.